Lendo do Srimad Bhagavad Gita como ele é por Srila Prabhupada. Livro, capítulo 18, a perfeição da renúncia, verso famosíssimo, 66. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sarvadharmam parityaja. Sarvadharmam parityaja. Mamekam sharanam vraja. Mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo. Aham tvam sarva papebhyo. Mokshayashyami ma shucha. Mokshayashyami ma shucha. Sarvadharmam parityaja. Sarvadharmam parityaja. Mamekam sharanam vraja. Mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo. Aham tvam sarva papebhyo. Mokshayashyami ma shucha. Mokshayashyami ma shucha. Sarvadharmam parityaja. Sarvadharmam parityaja. Mamekam sharanam vraja. Mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo. Aham tvam sarva papebhyo. Mokshayashyami ma shucha. Mokshayashyami ma shucha. Sarvadharmam parityaja. Sarvadharmam parityaja. Mamekam sharanam vraja. Mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo. Aham tvam sarva papebhyo. Mokshayashyami ma shucha. Mokshayashyami ma shucha. Sarvadharmam. Sarvadharmam. Todas as variedades de religião. Todas as variedades de religião. Parityaja. Parityaja. Abandonando. Mam. Mam. A mim. A mim. Ekam. Ekam. Somente. Sharanam. Sharanam. Para rendição. Vraja. Vai. Aham. Eu. Tvam. A ti. Sarva. Todas. Papebhya. De reações pecaminosas. Mokshayashyami. Livrarei. Não. Shucha. Te preocupes. Tradução, vamos repetir. Abandona todas as variedades de religião. E simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.
O Senhor descreveu várias espécies de conhecimento e processos de religião, conhecimento sobre o Brahman Supremo, conhecimento sobre a superalma, conhecimento sobre os diferentes tipos de ordens e status de vida social, conhecimento sobre a ordem de vida renunciada, conhecimento do desapego, controle dos sentidos e da mente, meditação, etc. Ele fez várias descrições das diferentes categorias de religião. Agora, resumindo o Bhagavad Gita, o Senhor diz que Arjuna deve abandonar todos os processos que lhe foram explicados. Ele simplesmente deve render-se a Krishna. Esta rendição o salvaria de todas as espécies de reações pecaminosas, pois o próprio Senhor promete protegê-lo. No 7º capítulo foi dito que somente quem se livrou de todas as reações pecaminosas pode prestar adoração ao Senhor Krishna. Assim, alguém pode pensar que enquanto não estiver livre de todas as reações pecaminosas, não poderá adotar o processo de rendição. Para dirimir essas dúvidas, afirma-se aqui que, mesmo que não esteja livre de todas as reações pecaminosas, pelo simples fato de render-se a Krishna, ele automaticamente se liberta. Ninguém precisa fazer um esforço extremo para livrar-se das reações pecaminosas. Não devemos hesitar em aceitar Krishna como o Supremo Salvador de todas as entidades vivas. Com fé e amor, devemos render-nos a Ele. O processo de rendição a Krishna é descrito no Haribhakti Vilasa 11.676. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam Rakshisyati Vishwaso Goptritve Varanam Tatha Atmani Kshepakarpanye Shadvida Saranagati. Segundo o processo devocional, o devoto deve simplesmente aceitar aqueles princípios religiosos que, em última análise, conduzam ao serviço devocional ao Senhor. Ele pode executar um dever ocupacional específico conforme sua posição na ordem social, mas se, ao executar seu dever, ele não passa a desenvolver consciência de Krishna, todas as suas atividades são vãs. Tudo que não conduz à fase de perfeição em consciência de Krishna deve ser evitado. Ele deve ter confiança de que, em todas as circunstâncias, Krishna o protegerá de todas as dificuldades. Não há necessidade de pensar na própria subsistência. Krishna cuidará disso. Ele deve sempre julgar-se desamparado e deve considerar Krishna a única base para o progresso de sua vida. Logo que alguém se ocupa seriamente no serviço devocional ao Senhor, em plena consciência de Krishna, ele se livra então de toda a contaminação da natureza material.
Há diferentes processos de religião e de purificação através do cultivo de conhecimento, meditação, o sistema de yoga mística, etc. Mas quem se rende a Krishna não precisa executar todos esses métodos. O simples fato de render-se a Krishna evitará que se perca tempo. Pode-se então fazer muito progresso rapidamente e ficar livre de todas as reações pecaminosas. Devemos nos sentir atraídos às belas feições de Krishna. Seu nome é Krishna porque ele é todo atrativo. Quem se sente atraído à bela, onipotente e todo-poderosa forma de Krishna é deveras afortunado. Há diferentes classes de transcendentalistas. Alguns deles são apegados ao aspecto impessoal do Brahman, outros se sentem atraídos ao aspecto super-alma, etc. Mas quem tem atração à forma pessoal da Suprema Personalidade de Deus e, acima de tudo, quem se sente atraído à Suprema Personalidade de Deus como o próprio Krishna é o transcendentalista mais perfeito. Em outras palavras, o serviço devocional a Krishna, em plena consciência, é a parte mais confidencial do conhecimento. E esta é a essência de todo o Bhagavad Gita. Os Karma Yogis, os filósofos empíricos, os místicos e os devotos, são todos chamados transcendentalistas, mas quem é devoto puro é o melhor de todos. As palavras textuais usadas aqui, Ma Shuja, não temas, não hesites, não te preocupes, são muito significativas. Talvez não entendamos com clareza como é que alguém pode abandonar todas as espécies de processos religiosos e simplesmente render-se a Krishna, mas semelhante preocupação é inútil. Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitham Jena Bhutale Swayam Bhaktavatmahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanda Radha Kanta Namostute. Sarvadharmam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Tvam Sarvapapebhyo Mokshashyam Mashuja. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Bom, Prabhupada foi direto no ponto, né? Krishna explicou tudo. E agora deu o resumo. Prabhupada fala aqui. Agora, resumindo o Bhagavad Gita, imagine esse verso todo, resume o Bhagavad Gita. O Senhor disse que Arjuna deve abandonar todos os processos que lhe foram explicados. Ele simplesmente deve render-se a Krishna.
é possível que fique alguma dúvida para alguém de que Bhakti Yoga é o caminho mais curto, Bhakti Yoga é o caminho mais eficaz e Bhakti Yoga é o caminho mais elevado. Serviço devocional. Serviço devocional. E temos várias explicações aqui desse significado de Srila Prabhupada, porque a gente já tinha dado todos os argumentos possíveis para Krishna para não se render. Não que a gente estivesse contra o processo de rendição, é que ele estava querendo entender. Supostamente ele não entendia, na verdade ele sabe tudo isso de cor, mas ele estava fazendo esse papel de quem é inquisitivo, de quem é sincero e realmente está querendo ser esclarecido. Aprender o que há de mais elevado. Viver a vida mais elevada. Então ele fez isso para nós aprendermos, para nós entendermos. Foi isso. E aqui agora estamos ouvindo que, embora a rendição a Krishna plena seja a coisa mais elevada, ninguém precisa ficar esperando ser plenamente rendido para se render a Krishna. Não existe isso. Quem vem primeiro? A rendição ou a purificação para se render? A rendição, ela é feita a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a vida toda. E talvez outras vidas para se chegar à perfeição. Porque a perfeição da rendição é quando alguém atinge amor puro por Krishna. Devoção imaculada, pura por Krishna. Então não adianta a gente argumentar que, olha, quando eu estiver um pouco mais limpo, eu vou começar um processo de serviço devocional, de me render a Krishna, de me associar com devotos, porque eu me sinto muito contaminado, muito... Isso é um lado. O outro lado é, olha, eu não preciso ficar sendo um sadhana bhakti, vai de bhakti, vir de bhakti com vocês, seguir regras e regulações, porque eu já tenho uma relação com Krishna assim, é porque vocês não veem, vocês não entendem. Os dois lados estão equivocados, duas mentiras, porque não é assim que funciona. A gente se rende para se render. A gente se rende para poder se render. Ah, mas eu não posso dar o pontapé inicial, me render? Porque, poxa, rendição exige muita renúncia, muito desapego, muita introspecção, determinação. É verdade mesmo. Mas se não começar, como é que vai avançar? Não é assim? Shri Chaitanya Mahaprabhu explicou que no começo da aceitação do processo de rendição, todo mundo é um pouco confuso, porque todo mundo tem desejos. Todo devoto que vai se render a Krishna, que vai experimentar, começar o processo da ciência da consciência de Krishna, é classificado como sakama. Devotos com desejos. Então a sua rendição não é pura.
se rende, ele vai adentrando a plataforma da pureza. E ele vai se tornando cada vez mais sem desejos, nishkama, a cama. Então, o Bhagavatam fala, a kama sarva, kamuvam, bokshakam, udarati, tivrena bhakti yogena, yadita purushampara. Só existe uma alternativa para a alma, para o purusha. Se render. Quer ela se sinta contaminada com desejos, quer ela se sinta mais purificada, sem desejos, quer ela esteja pensando em salvação, voltar para o mundo espiritual, ou quer não importa o motivo. Tivrena bhakti yogena, yadita purushampara, ela tem que se render. Ela tem que dar o começo. E qual é o processo de bhakti? Esse começo é explicado no Shri Chaitanya Charitamrita. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati também explicou muito detalhadamente. Ele é dividido em 3 fases. Essa fase que alguém honestamente aceita o processo e começa a executar o processo chama-se sambandha. Ou sua alma, entendi isso. E sou, no mundo espiritual, eternamente um servo amoroso da alma suprema. E as escrituras e os acharyas e os devotos explicam que isso é possível fazer aqui agora, e isso é chamado de serviço devocional. Vou fazer isso, fazer o serviço devocional. Ele está se rendendo. Ele está começando o processo, ele está se rendendo. E ele vai se esmerando nessas atividades de bhajana kriya, de sadhana bhakti. Ele vai se esmerando na execução de serviço por prazer de Krishna, regrado, regulado, atividades de adoração a Krishna de maneira orientada, regrada. Quando ele se absorve nisso e vai sentindo que cada vez mais ele está se apegando a isso, a beleza de Krishna, a associação com os devotos de Krishna, a adoração à deidade, a adoração a Krishna, a grande e boa fortuna que é aceitar prasada e oferecer prasada, tomar só alimento que Krishna saboreou, que Krishna purificou com seus lábios de lótus. Quando alguém vai se absorvendo assim e ficando cada vez mais feliz com isso, ele está dando certo no processo, ele se rendeu. Está executando o processo. E está saindo da plataforma de regras e regulações. Está na plataforma de adentrando a plataforma de avidya, plena rendição, satisfeito com a vida espiritual, com a rendição, plena rendição. Mas isso vai acontecer com quem fizer o teste. É como diz o ditado, só sai na chuva, só se molha quem sai na chuva. Tem que entrar na chuva e tem que se molhar. Então isso aí só vai ser experimentado para quem deu o primeiro passo.
atividades piedosas, caridosas, que é Karma Yoga, Jnana Yoga e Jnana Yoga, são absolutamente desnecessárias para quem está executando o Bhakti Yoga. E Bhakti Yoga é completamente necessária. De alguma maneira, tem que ter. Para quem executa Karma Yoga, Jnana Yoga, Jnana Yoga e Jnana Yoga, para poder ter avanço. Senão não faz o menor sentido. Mas para quem executa Bhakti Yoga, não necessita nada disso. Porque Bhakti Yoga é o supra-sumo da compreensão. Então alguém se rende, aceito, não vou mais ficar perdendo tempo, já entendi que atividades piedosas são boas, mas não revelam a meta, é o começo, que a compreensão do aspecto impessoal de Deus é uma compreensão necessária, mas não é a mais elevada. E que encontrar a Paramátima no coração é muito difícil, e se eu tenho a possibilidade de me associar em Bhakti Yoga, em Bhakti Kanda, no caminho de Bhakti, com aquele que é a origem da super-alma localizada no coração de todos, por que eu vou hesitar, perder meu tempo, como o Prabhupada falou aqui? Por que eu vou hesitar? Estou entendendo. Então, antes de chegar nesse ponto aqui, vejam só como isso é elevado e como é a perfeição da vida. Se render. Fazer o teste da rendição. Para se tornar plenamente rendido um dia. Krishna vem explicando aqui, olha o que ele fala aqui no verso 65, esse é o 66, olha o que ele fala. Mamana bhava mabato madhyadimana maskuru mamivashasi satyante pratijane priyosibe. Pensa sempre em mim e converte-te em meu devoto. Adora-me e oferece-me tuas homenagens. Assim virás a mim impreterivelmente. Eu te prometo isto porque és meu amigo muito querido. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque enquanto Krishna não outorgar a misericórdia sem causa dele para tal alma não vai conseguir ter rendição plena, se tornar uma alma 100% rendida. Isso aí, Narada Muni explicou numa conversa para o rei Pratinabarri, no Bhagavatam, quarto canto do Bhagavatam, capítulo 29, verso 46. Narada Muni é o maior pregador do universo. Narada Muni, conversando com o rei Pratinabarri, ele falou, Jada Jasya Nagrinati Bhagavan Atma Bhavita Sa Jahatis Matin Loke. Jahati é se render, é abandonar tudo. Sajati Matin Loke Veda ou Vedecha Parishtita. Esse verso aí é um verso que é difícil alguém chegar nesse nível aí. O que fala esse verso? Narada Muni falou assim, rei, quando a pessoa se rende a Krishna, executando o serviço devocional a Krishna, Krishna
disso, fica tão amigo dela, é tão próximo dela. Quando alguém executa serviço devocional, não está executando o serviço devocional plenamente rendido ainda, mas está tentando ocupar-se plenamente do prazer de Cristo, do serviço a Cristo. Quando a pessoa se ocupa plenamente em serviço devocional a Cristo, ele é favorecido pela misericórdia sem causa de Cristo. Chegou nesse momento aí, acabou todo problema. Cristo fala assim: esse aqui agora eu vou abençoar. Eita, isso aí é. Eu estou vendo o esforço dele, estou vendo a sinceridade. Cristo decide isso, ele decide. Agora eu vou dar a minha misericórdia sem causa para ele, porque eu estou muito satisfeito com ele. Olha. Imagine só. Nessa altura, o devoto acorda. Nessa altura, esse devoto desperto abandona todas as atividades materiais e todos os rituais védicos, todas as religiões, passaram lá no Parityaja. Ele vai. Agora ele vai fazer a rendição plena mesmo. Ele não tem mais interesse em Karmakanda, Jnanakanda ou Pasanakanda. Ele não tem mais interesse em religião nenhuma, em religiosidade nenhuma, em rituais védicos nenhum. Ele perdeu completamente interesse em tudo isso. Sajahati Mati Moke. Porque os Vedas não quero saber do que os Vedas regam, quero saber do que a essência dos Vedas ordena que seja feito. Rendição plena a Krishna. Só vai ter força, só vai chegar nesse ponto de tomar essa decisão quem for agraciado com a misericórdia sem causa de Krishna. Mas Krishna só vai dar essa misericórdia aí para quem estiver servindo ele plenamente e ficar satisfeito com ele. É chocante ou não é? Aí, assim virás a mim impreterivelmente. Eu te prometo isso porque és meu amigo muito querido. A partir daí, esse devoto não vai ter mais problema. Acabou o problema. Acabou o problema. Bhagava Atmabhavita. Entendeu e se rendeu. Se rendeu porque o próprio Krishna Jasyandogrinati deu a misericórdia sem causa para ele, abençoou ele. Você escolhi, agora você vai, pode decolar, você vai ter força para renunciar a tudo, para virar as costas para tudo, porque eu estou te dando a minha misericórdia sem causa. Sajahati Matim Loke. Ele vira as costas para esse mundo sem problema nenhum. Ele vira as costas, inclusive, para as religiões, para os dharmas materiais, para as ocupações materiais, para os rituais védicos, para as execuções de sacrifícios prescritas nos Vedas. Ele vai fazer só Bhakti Yoga pura. Mas não vai chegar nesse ponto que ele não der esse começo. E esse começo é isso. Vou me render a Krishna agora. Vou executar a sadhana bhakti, bhajana kriya.
esse mistério de embate, passando a primeira fase, que é Sambanda. Vou estabelecer minha videira, porque assim, provavelmente, se eu perseverar, Tivena Bhakti-yogena, não abandonar o barco e continuar perseverando assim, Krishna vai continuar me abençoando e ele vai se manifestar para mim na relação amorosa mais elevada que existe, a perfeição da vida, a perfeição da relação com Krishna, que é para eu já Siddha. Isso é. Aí a gente fica pensando, puxa, o Sr. Chaitanya insistiu tanto que todo mundo deveria ser um pregador, todo mundo deveria se dedicar àquilo que o Bhagavatam chama de a maior caridade que existe, Karapara Upakara, dar Krishna para as pessoas, dar uma mantra de Krishna para as pessoas, querer o bem, Shreya Uttama, o bem último para todos, não o bem paliativo, o bem verdadeiro, último. Um samba canta para Shreya, o Bhagavatam fala. Quando você quer realmente o bem último de todos, você se dedica aos outros. Quando você se dedica aos outros, Krishna te protege e te abençoa. Aí, ele dá misericórdia sem causa dele. Alguém consegue se render plenamente a ele, se tornar um devoto a caminho da devoção pura por ele. E se tal devoto perseverar e continuar sendo agraciado com a misericórdia sem causa de Krishna, o que vai acontecer é aqui, ó. Sabe o que mais qualifica alguém para isso? É fácil a gente falar, né? Ah, o Sr. Chaitanya falou, Yanideka, Tarikari, Krishna, Upadesha, Narayana, Guru, Taradesha. Ah, o Sr. Chaitanya falou que era dever de todo ser humano se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro e ajudá-lo nessa missão com o seu movimento de sangue de salvar todas as almas condicionadas que estão sofrendo nesse mundo material temporário e miserável. Olha, o céu está ficando laranja 1h da manhã. Essa noite o céu estava laranja 1h da manhã, com a pandemia assolando o mundo inteiro. Então o que é a melhor coisa? E não é H, não. Temos aqui foto aqui, que foi tirada 1h da manhã. O céu 100% laranja, a cor desse cravo aí, das Vedas, não é? Esses cravinhos aí, marigolds. Então o que nós temos que fazer agora, gente? É sermos muito sérios e sermos muito misericordiosos para dar para todo mundo o que tem de melhor, o que soluciona o problema de todo mundo, porque está todo mundo desgraçado e desesperado. Isso deve ser feito em época de paz, porque você não é guerra dessa com um vírus violento desse. Não é assim? Então esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Por quê? Porque quem vai ganhar com isso somos só nós mesmos. Então, o que Krishna fala depois, no verso 68? Yadidam paramam guyam nabatestu avidashyati bhaktimai param kritva mameva shasya sanshaya. Mameva shasya sanshaya. Para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o pregador, o devoto misericordioso que está louco para treinar todo mundo na consciência de Krishna, fazer aquilo que Prabhupada fez com o mundo inteiro. Para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido. Não é o serviço devocional, não. É o serviço devocional puro está garantido. E no final, ele voltará a mim. Tem alguma dúvida? Poxa. Vamos nos esforçar para chegarmos com a nossa tentativa de rendição a esse nível que Narada Muni explicou para o rei Pratinabarri.
Yaga Jasyanubinati Bhagavan Atmama Bhavita Sa Jahati Matiloke Vedecha Parinishita. Ficar rendido plenamente, se esforçando, porque se Krishna gostar do que nós estamos fazendo, Ele vai nos agraciar com a sua misericórdia sem causa. E quando Ele concede a misericórdia sem causa dele, nós temos força. Nessa altura, tal devoto, esse devoto, abandona todas as atividades materiais sem problema nenhum. E todas as religiões, todas as atividades ritualísticas, todas as funções ritualísticas contidas nos Vedas, a sua rendição é pura. Aí esse está plenamente rendido. Essa é a rendição completa. E para continuar sendo querido por Krishna, e para continuar tendo Krishna garantindo o seu serviço devocional puro, pregue e pregue. Digamos para Mangurriano, Mapateshua Vidashyati Vatinai Parangrituamameva Shatya Sanshaya. Para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido e no final ele voltará a mim. Mas aos devotos? Todos são devotos de Krishna. Quem não é devoto de Krishna? A alma é serva de Krishna por natureza. Tem que pregar para todo mundo. E pregar para quem já está dando o primeiro passo na rendição é muito elevado e é muito importante. Treinar os devotos, instruir os devotos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui! Jai!